Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 557 e minguando até 733 dias, 24 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 557, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 25, com o subtítulo Consciência do Corpo, parte 7. Lembrando sempre que este blog é uma continuidade. Se vocês não viram os blogs anteriores, vá lá e vejam para que você possa dar continuidade, para que você possa relacionar isso em vossas consciências de uma forma compreensiva, ok? Não tire conclusões precipitadas, né? Faça o trabalho de conscientização. Eu estou no blog de 557, certo? Veja todos que foram ditos antes, para que você possa chegar em uma conclusão exata daquilo que possa ser consciência para você, ok? Não, né? Faça esse trabalho individualmente, certo? Com a sua própria consciência. Não relaciona isso à dependência dos outros, senão você vai tirar conclusões precipitadas sobre aquilo que os outros dizem. Tirem a sua conclusão própria, certo? Não é necessário você ter opinião de outras pessoas para que você tenha uma conclusão, para que você tenha uma consciência. Porque essa consciência ela é única para nós, para que ela possa dar realização para nosso corpo emocional, não para dar realização com a emoção de outro corpo, né? Você vê, né? Eu gosto muito, o que que eu quero dizer? Eu gosto muito da forma em que Deus está relacionando essa sociedade, sabe? De uma forma assim, impedindo que esses corpos emocionais se realizem. Por quê, né? Cada um tire as suas conclusões, trabalhe as suas consciências. Eu vejo que as pessoas elas ficam impedidas de uma certa forma de, de de uma certa forma, se realizar com esses tipos de conscientização. Vamos entender isso, para que vocês possam entender. Por quê? Para que vocês possam fazer os seus trabalhos individual, conscientemente, cada um está ouvindo, está entendendo, está ganhando conhecimento, ganhando consciência numa coisa e outra, e tudo fica numa forma individual, ok? Faça esse trabalho de conscientização, volte tudo que fora, vejam tudo que foram dito nesses 557 blogs diários, ok? E faça isso por você mesmo e por mais ninguém. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse e um blog que antecipe a esse. E também deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, né? E também deixo uma abertura desse subtítulo, Consciência do Corpo, e vou deixar uma referência da mesma forma desse subtítulo e também vou deixar uma referência do título, ok? Para que vocês possam estar acompanhando. Geralmente eu estou com o hábito de trabalhar com 3 blogs diários, 5 blogs diários, né? Vamos entender. Eu coloco um antes, um depois, né? Eu coloco a abertura do título e uma referência do título, coloco a abertura do subtítulo e uma referência desse subtítulo, ok?
Ou seja, 6 blogs diários. É um hábito que eu tenho para vocês colocar para mim, para que vocês possam descer na descrição para ter mais praticidade para você relacionar tudo de uma forma consciente. Tudo isso é prático para vocês. Pode olhar aí. Vai lá na descrição do vídeo. Existe essas possibilidades de vocês estar fazendo o trabalho pela descrição do vídeo, já deixei tudo prático para que vocês não percam nada de que está sendo dito. Por exemplo, aí você quer saber como começou a abertura desse título. Então vai estar a abertura desse título. Ah, eu quero saber só o que está na abertura do subtítulo, eu quero saber tudo que está falando do subtítulo. Por exemplo, esse, por exemplo, eu estou relacionando consciência do corpo, né? E você pode voltar lá atrás, no início, aonde começou o título, né, o subtítulo, a abertura desse subtítulo, na descrição, e fazer o trabalho de conscientização. Esse, por exemplo, é o 7º blog diário dessa consciência, desse subtítulo, Consciência do Corpo, ok? Deixo isso tudo prático para vocês entender, ter essas praticidades, para que vocês possam trabalhar isso em vossas consciências com mais praticidade, sabe? Indicando para vocês o caminho que vocês possam, né, se realizar com Deus e com Cristo de todas as formas. Eu também deixo na descrição do vídeo uma playlist para que vocês possam estar acompanhando isso de todas as formas, né? Fazer esse relacionamento em vossas consciências para que vocês possam ter praticidade, né? Uma relatividade para ter consciência em tudo que está sendo dito, ok? Acompanhe, né? Se você não viu o blog anterior, né? Você vá lá e vê para que nós possamos dar continuidade nesse. Esse é o primeiro blog de 4, né? Eu sempre tenho por hábito fazer 4 blogs de expressão livre e depois eu vim com uma expressão corrida por último, certo? A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, que hoje ele vem como um sinal, né? E tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, as dimensões sociais. Um sinal que Deus deixou, né, no tempo, nos corpos, né? Existe, para você ter ideia, não quer demais repetir, vamos repetir de novo. Essa Bíblia significativa, ela tem 4 elementos da natureza, 5, 7 elementos da natureza, né? Tem astronomia, astrologia, né? Fauna, flora, numerologia e anatomia e depois vamos entrar na geografia. Eu gosto de colocar a geografia na 7ª posição porque ela vai representar um espaço, o espaço vai representando o tempo, né? Tudo aquilo que nós estamos nos expressando, né? Sobre esse corpo emocional. Entenda isso, ok? Vamos lá para a expressão livre, né? Fazer esse contexto com a expressão livre. Vamos ler parte do contexto. Depois nós vamos vir nos expressando sobre este parte desse contexto. Vamos fazer a leitura deste contexto. Quando se tratando da língua significativa, vai explicar o mais e o menos de vossos corpos emocionais. O mesmo vai explicar a emoção abaixo, explicando a dependência emocional de outro corpo emocional. O ideal é a consciência ganhar uma relatividade própria para depois relacionar esta consciência de uma forma independente de outro corpo. Só assim ela vai ter uma conclusão justa da sua relatividade interagindo a interagindo consciência com a interagindo a consciência com a consciência para esta relatividade. Eu errei aqui, peraí. Eu coloquei 2 vezes consciência. Ok. Interagindo com a consciência para que esta relatividade, para, es, para, estar, para dar uma relatividade com outro corpo. Não seja apenas uma obsessão emocional atrativo e dependente de realização externa.
Esta atratividade vai relacionar uma dependência para outro corpo emocional, explicando o desejo obsessivo por esta vida e dando uma ideia que a sua vida é mais importante do que as dos outros corpos emocionais. Eu tive uma complexidade para fazer a leitura deste contexto, né. É como eu tenho dito, tudo eu deixo na forma natural, eu não treino texto, muitas das vezes eu faço a correção dele né, tranquilo, sem fazer alguma preocupação sobre aquilo que vai ser apresentado. Por que que eu faço isso? Eu já tenho dito isso e vou dizer mais uma vez. Existe pessoas que ela precisa desse raciocínio mais lento, para que nós possamos dar conscientização para aquelas pessoas que têm menos vocabulário, ok? As pessoas que já têm um vocabulário amplos, né, ótimo, tem várias expressões, consegue pegar rápido, tranquilo, é muito bom, ok? Então, por esse motivo, vamos fazer mais uma leitura deste contexto e permitindo, né, isso que eu acabei de ter né, a complexidade para ler esse contexto, ela vai ficar expressas da mesma forma, né, com essas expressões livre, porque a expressão livre ela representa bem isso, essa liberdade de nos expressar de todas as formas, ok? Tem coisas que vai servir para uma pessoa, né, e tem e essa mesma coisa vai servir para uma pessoa e outras coisas vai servir para outra pessoa. Vai depender de como a gente estamos, evoluído as nossas consciências, certo? Entenda isso. Quando se tratando da língua significativa, vai explicar o mais e o menos de vossos corpos emocionais. O menos vai explicar a emoção abaixo, explicando dependência emocional de outro corpo emocional. O ideal é a consciência ganhar uma relatividade própria para depois relacionar esta consciência de uma forma independente de outro corpo. Só assim ela vai ter uma conclusão justa da sua relatividade interagindo com a consciência para dar uma relatividade com outro corpo. Não se e que não seja apenas uma obsessão emocional atrativa e dependente de realização externa. Esta atratividade vai relacionar uma dependência para outro corpo emocional, explicando o desejo obsessivo por esta vida e dando uma ideia que a sua vida é mais importante do que as dos outros corpos emocionais. Quando, aqui nós estamos falando aqui nós estamos falando de uma pessoa que cria uma ideia de obsessão atrativa emocional, por exemplo. Esse tipo de pessoa, elas relacionam os seus corpos emocionais, assim como uma mulher que esteja sentindo o seu corpo, por exemplo. É muito comum as pessoas ela criar essas ideias atrativas emocionais para chamar a atenção de outros corpos. A princípio, o a ideia da língua significativa para menos, ela vai dar uma referência a esse corpo aqui que esteja negado. Ela vai trazer um sentimento, uma dependência de outras pessoas que esteja, exposto, né, dentro da sociedade, digamos assim. Então ela vai criar várias situações, né, ela pode fazer isso com dinheiro, poder econômico, por exemplo, ela pode dizer assim: "Ah, eu tenho mais dinheiro que você, então você tem que fazer o que eu quero, se você quer alguma coisa". Ela pode comprar a consciência das pessoas, ela pode usar os seus atos emocionais, ela pode usar qualquer coisa que tem dentro da sociedade para criar uma forma atrativa para que ela se entenda, né, que entenda que ela tem um certo, benefício, mas ela não terá, ela está contradizendo muitas coisas que ela está querendo, ok? O certo é você fazer de tudo uma consciência espiritual. Mesmo que for uma esposa, você tem que relacionar isso a uma consciência espiritual. A emoção, ela é uma coisa bem passageira. Eu posso estar me sentindo bem,
né, e relacionar essa ideia a outras pessoas, e posso estar sentindo mal e relacionar essa ideia para outra pessoa, e da mesma forma criando uma situação negada daquilo que eu esteja negando desta relação, entende? E quando você vai entregar isso, fica uma coisa muito complexa, fora de nossas realidades, porque nós estamos relacionando aquele tempo, por exemplo, aquela emoção, né, exata. Quando eu digo que a gente temos que ser dependente, a gente temos que entender que essa consciência interior, ela tem que ser dependente. Eu tenho que formar aquilo que é realidade para mim. Depois que eu formei, que entendi o que que é realidade para mim, o que que é consciência para mim, eu relaciono isso de uma forma espiritual. Mesmo que for uma esposa que, né, que queira relacionar com o seu marido, ela tem que transformar essa consciência do seu corpo emocional em um ideal espiritual, certo? Para que ela, de uma certa forma, ela consegue entender aquilo que é relativo para ela, para a consciência dela e para o corpo dela. Ou então ela vai deixar também, de uma certa forma, vai criar uma destemperância, um desequilíbrio, certo? Tem que ter um certo limite, uma disposição de um corpo emocional e de uma compreensão de outro corpo emocional. Existe várias formas para que a gente possa compreender isso. Vamos então ler parte desse contexto e vamos nos expressar sobre ele. Vamos lá. Quando se tratando da língua significativa, vai explicar o mais e o menos de vossos corpos emocionais, né? Língua significativa, o mais e o menos. Aquilo que eu estou atraindo para mim é o menos, né? Aquilo que eu estou traindo para mim é o menos. Muitas das vezes eu tenho que me rebaixar para que outras pessoas se, né, beneficiem sobre essa ideia que eu estou tendo de ser menos, né? Existe várias possibilidades. O ideal é você ter um equilíbrio sobre todas as coisas, sobre ambas relacionamento, ambas interações sobre uma coisa e outra. Entenda isso, ok? O mesmo vai explicar emoção abaixo, explicando a dependência emocional de outro corpo emocional, ok? Ou seja, vamos entender, vamos voltar mais um pouco para que a gente possa compreender tudo o que está sendo dito. Quando se tratando da língua significativa, vai explicar o mais e o menos de vossos corpos emocionais. O menos vai explicar a emoção abaixo, explicando a dependência emocional de outro corpo emocional. O ideal é a consciência ganhar uma relatividade própria para depois relacionar esta consciência de uma forma independente de outro corpo. Só assim ele vai ter uma conclusão justa da relatividade e interagindo com a consciência para dar uma relatividade com outro corpo emocional. Ou seja, tudo que nós queremos nos relacionar a outros corpos, a gente temos que ter consciência e entender se é um prejuízo para você, se é um prejuízo para outra pessoa, para que isso ganhe uma relatividade de uma forma que você não prejudica o outro, nem o outro prejudica você, ok? Você, hora nenhuma, você pode se permitir relacionar uma coisa baixa, por exemplo. Baixa, como assim que eu quero que vocês compreendam? Por exemplo, você, por mais que a pessoas que às vezes ela quer falar: "Ah, eu tenho uma coisa aqui, eu vou lhe dar uma coisa para você". Você sabe que nada, por exemplo, pode vir de graça, tudo tem um custo, por exemplo. Aí se você entendeu assim: "Ah, eu vou sair na vantagem", muitas das vezes o melhor é você, valorizar, né, esse seu espaço, né, falar assim: "Não, não, né, não é necessário e tal, para você criar uma dependência e não para você criar uma necessidade de outras pessoas, para que você possa ter as suas forma correta de você relacionar uma coisa e outra.
Ou seja, é comum hoje em dia você receber algo de uma pessoa mal intencionada, né? Ela vai te dar uma coisa para depois ela vai requerer outra, certo? Existe relacionamentos, e todos os relacionamentos elas são feitas dessa forma. Só que você tem que avaliar esses tipos de relacionamento para você entender se você vai poder retribuir ela ou não vai poder retribuir ela. Se você entendeu que você não possa retribuir esse suposto favor que a pessoa está te relacionando, não aceite de uma certa forma. Agora você entendeu que tem uma capacidade, né, que ambos vão ficar servindo um ao outro, vai ser uma coisa justa, vai ganhar uma relatividade boa, então aí sim você se permite para essa situação, ok? Existe várias formas de nos compreender isso sobre uma coisa e outra, várias relatividades, vários ambientes, várias situação, né, por exemplo, dentro de um relacionamento conjugal dentro de casa, então você pode fazer qualquer coisa, por exemplo, você tem intimidade com a pessoa tem intimidade com você, então não tem problema, certo? E o que eu vejo muitas vezes as pessoas elas têm por hábito, né, controlar aquilo que possa ser uma coisa íntima. Às vezes as pessoas cria conceito, às vezes se você está relacionando uma pessoa uma coisa naturalmente, mas ela cria um conceito de ideologia, como se aquela expressão fosse pegar ela, destruir ela, a pessoa, então eles começam a relacionar os sentimentos negados sobre uma coisa e outra. Todas as expressões, quando ela é espiritual, elas são livres, tanto para a flexão da esposa, tanto para a flexão da consciência do marido para a esposa, são coisas livres, são liberdade. As pessoas ficam colocando, muitas das vezes, muitas pessoas colocam limite numa coisa onde que não precisa ter limite. É só uma coisa natural de relacionamento. Às vezes uma coisa tão simples você pode ganhar uma intimidade, uma tranquilidade, você pode se expressar com várias coisas, liberdade, tudo na espiritualidade, mas aí as pessoas elas se ofendem, né, por exemplo: "Ah, você está me amaldiçoando", sei que tem lá. Não, se isso só acontece quando você se sente amaldiçoada. Se você já está com aquele corpo contaminado, cheio de ideologia, cheio de blá-blá-blá, cheio de coisas, sei lá, um monte de coisas que tem, aí sim você vai se sentir mal com a palavra do outro. Agora você sabe quem você é, você sabe que você é uma consciência, então você não precisa relacionar aquilo que a pessoa está relacionando a você, né? Ainda mais se for uma pessoa que nós consideramos íntimos, isso pode ser relacionado de várias formas, de várias compreensão, de várias coisas que a gente possamos compreender que é bom, ok? Então entenda, né, de todas as formas, o menos vai criar uma força atrativa sobre os atos emocionais, e o mais ele vai criar essa ideia de, né, de você estar se manifestando algo dessas coisas atrativa, vai manifestar um ambiente, vai manifestar uma coisa negada, vai manifestar a cabeça de um marido que possa estar com o mesmo sentido de que um corpo, né, assim, dando sentido ao seu corpo também. Existe várias complexidades para que você possa entender isso. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o marido, quando a pessoa tem uma consciência espiritual, isso é muito, muito grandioso. Essa consciência espiritual, que hoje ele é o Jesus do relacionamento social. O Jesus do relacionamento social, ele é 100% negado hoje. Ele não tem realidade para nenhum corpo. Mas ele é muito grandioso quando você tem conhecimento nessa diversidade, que é a cabeça do marido, aquela ideia de você estar sendo gloriado com a natureza, aquela ideia que você está sendo gloriado junto com a sua esposa, aquela ideia de você estar relacionando seus filhos da forma independente, aquela ideia de você ir para a sociedade como uma mentoria, explicando os seus conhecimentos e dando isso aos seus dependentes, relacionando ele de todas as formas. Ou seja, esse relacionamento social, essa consciência do relacionamento social, ela é muito grandiosa. Porém, quando eu faço o movimento dela ao contrário seria o quê? Eu ter uma mesma postura de que uma esposa, eu começar a sentir o meu corpo, começar a requerer dos meus dependentes essa glória, essa grandeza. Olha aí o tanto que eu estou fazendo por você, por exemplo, e tudo emocionalmente. Porque existe essa consciência
de você estar em uma relatividade, de estar sendo gloriado, existe, mas não que eu tenho que relacionar essa dependência a outras pessoas, dizer a ela o tanto que eu sou importante. Eu não preciso relacionar isso, porque senão eu fico dependente. Ela tem que reconhecer, eu estou me expressando, estou falando uma coisa ou outra, eu tenho que deixar isso livre, de uma forma espiritual, para que as pessoas ganhem a liberdade, para que as pessoas tenham consciência de uma forma livre. Se eu estiver cobrando ela, eu vou ter uma dependência, eu vou começar a sentir o meu corpo emocional e as minhas razões, ela vai se perdendo. Aquilo que eu poderia produzir de coisas boas para que nós possamos nos relacionar bem, ela vai estar se tornando uma coisa dependente. E quando a maioria das vezes que você vê dependência de coisas emocionais, é 100% coisas emocionais. Não tem espiritualidade, né? Não tem espiritualidade. Existe várias formas de você relacionar isso. Por exemplo, hoje, por exemplo, às vezes você, eu estou no trabalho, eu ganho pouco, eu não, né, eu poderia ganhar mais, tudo bem. Isso já é outro tipo de relacionamento. Mas quando eu relaciono um corpo a outro corpo, né, uma dependência emocional de outro corpo, eu fico, a minha consciência, a minha sabedoria fica negada, fica negada. É como se eu tivesse relacionando uma dependência a outras pessoas. Hoje, nas redes sociais, tem muito isso, é só vocês olhar. As pessoas que, né, se colocam dependente de uma coisa, de outro, de outros corpos, né, às vezes se humilhando para ter para ter um engajamento, né, sei lá, qualquer coisa, né. Isso tudo são coisas emocionais. Se eu tenho essa relatividade da minha consciência espiritual, eu não preciso tornar dependente. As coisas estão fluindo, tá bom. Se não estão também, tá bom. Se eu, por exemplo, se eu tenho uma forma, por exemplo, por exemplo, de um trabalho, por exemplo, né, eu chego no meu patrão, cheguei no meu patrão: você está pagando muito pouco, eu vou mudar, vou estudar, vou fazer uma coisa". Eu não preciso relacionar essa dependência nem o meu patrão. Ele não quer melhorar meu salário, eu vou sair desse emprego, vou arrumar outro, vou trabalhar, vou estudar, vou começar a entregar. Ou seja, nunca relacionar uma independência e sempre ter uma consciência de uma resolutividade própria. Isso é consciência, isso é marido, isso é relacionamento social, certo? Existe, igual estou dizendo, mais uma vez eu gosto sempre de falar, existe postura, né, de casamento conjugal, é muito interessante que a esposa ela relaciona, esse corpo emocional para a consciência flexionada do marido, e o marido com a consciência flexionada relaciona o corpo de sua esposa. Isso é muito bonito, muito interessante, quando as 2 pessoas têm consciência em tal coisa. Então vocês não vai ter limite para as suas expressões, vocês vão ter liberdade, vocês vão ter liberdade. Qualquer coisa que eu disser à pessoa que me ame, ela vai aceitar, qualquer coisa, qualquer coisa. Então, ela vai dar uma relatividade, ela vai dar uma continuidade naquilo que eu estou apresentando ela. Tudo é uma continuidade, tudo é uma continuidade. Quando falamos de amor, de expressivo, liberdade, é depois dos nossos corpos emocionais. Tudo é uma liberdade. Eu senti o corpo dela de uma certa forma e ela relacionar esse corpo para mim e tal, tudo liberdade. Depois da pele dela, vamos dizer assim, depois da pele dela, tudo não liberdade, tranquilo. Eu passo confiança para ela, né, para que ela se sinta bem, tranquilo. Então isso dá muito certo, ok? Entenda isso de todas as formas. As questões emocionais, ela é muito delicada, a questão de emocionais a menos, quando é menos, ela ganha muito desequilíbrio emocional, certo? E para mais também. O certo é você ter essa consciência junto com o seu corpo emocional. Aqui é correto, por exemplo, tá vendo? Aqui é correto no corpo, aqui tá demonstrando que ele é uma dependência de outros corpos, né, que ele está relacionando essa consciência para fora, tendo a possibilidade de relacionar, e o corpo bem aqui no corpo bem consciente daquilo que ela quer, por exemplo, da esposa, aquilo que a esposa quer, aquilo que ela quer relacionar ao seu marido, né, aquilo que ela tem para a consciência do corpo emocional dela, e aqui é o marido, ele está aqui dentro do corpo dele, porque aqui ele vai ter que produzir uma consciência espiritual de tudo aquilo que ele está relacionando. De tal forma, que eu quero dizer, de tal forma que aqui vai ficar a esposa se voltando para o marido,
e o que está o marido se voltando para a esposa. Isso é relacionamento conjugal, certo? Tudo aqui mesmo, dentro aqui, nessas condições. Entenda que aqui é uma consciência espiritual deste corpo, né? Aqui é o corpo da esposa, aqui pode estar o corpo da esposa e o corpo do marido junto, nos mesmos coisas. Mas só que o marido vai fazer o quê? Ele vai perder essa consciência desse corpo dela para ele se apegar com essa consciência ao corpo da sua mulher. É assim que forma um relacionamento conjugal. E por que que eu sempre volto no relacionamento conjugal? Porque isso explica tudo dentro da sociedade. Não é só um relacionamento conjugal, explica tudo que há dentro desta sociedade, desses relacionamentos grandiosos que Deus produziu, que Deus formou no Cristo, ok? Entenda isso. E que não seja apenas uma obsessão emocional, atrativo e dependente de realização externa. Você já parou a pensar que até mesmo a esposa, quando ela não tem consciência nesse corpo dela, quando ela não tem consciência nesse corpo dela, ela fica difícil dela relacionar esse marido, ela fica difícil porque primeiro ela tem que ter consciência naquilo que ela quer, porque ela não vai relacionar, ela vai sempre permitir o corpo dela. Se ela vai permitir o corpo dela, ela vai ter que permitir de uma forma consciente. Eu quero me relacionar com você, eu quero fazer isso para que o marido entenda essas coisas que ela está relacionando a ele. Quando o marido entende, ele vai corresponder a esse corpo dessa mulher. Mas isso tem que ser uma forma consciência. E quando falamos de consciência, a gente falamos de espiritualidade, certo? Não é nada que a esposa tem que ficar, às vezes, se humilhando para o marido, se rebaixando para o marido. Não existe isso. Se ela fazer isso, ela vai criar ela vai criar um relacionamento a menos, vai criar um relacionamento abaixo, né? Abaixo daquilo que ela possa corresponder à altura dela poder satisfazer coisas, seu corpo emocional para o seu marido. A esposa, ela não tem que ficar, igual hoje, por exemplo, fala que a esposa tem que ser submissa. Não existe isso dentro do relacionamento conjugal. Existe o quê? Relatividade. Relatividade é o quê? Eu ter consciência naquilo que eu quero e ela ter consciência naquilo que ela quer. E ela ter consciência se ela quer relacionar o corpo dela a mim e eu ter consciência se eu quero receber esse corpo dela no lugar do meu corpo, que é emocional. Eu trocar o meu corpo com o corpo dela. Então, eu vou transformar o meu sentido, a minha consciência espiritual para corresponder ao corpo ao qual ela está permitindo comigo, para mim. Então, tudo vai ser uma relatividade de duas consciências, e que ela vai permitir o corpo e o marido vai perder a consciência. E sempre explicando que tudo isso há dentro da sociedade. Pode explicar um professor, pode explicar qualquer coisa que você esteja relacionando dentro da sociedade, ok? Esta atratividade vai relacionar uma dependência para outro corpo emocional, explicando o desejo obsessivo por esta vida, dando uma ideia que a sua vida é mais importante do que as de outros corpos emocionais. Existem várias complexidades sobre essa ideia de você querer ser importante, né? Se você quer ser uma pessoa importante, primeira coisa, transforme tudo que você quer em espiritualidade, em consciência. Consciência, se trabalha isso dentro de você para que você possa ser realmente importante, não de você querer, né? Porque quando a pessoa quer ser importante, ela tem ciúme, ela tem inveja, ela tem isso, tem aquilo, tudo emocional. Ela não tem, tudo é emocional. Ela vai ter tudo, por exemplo, ela vai ter ciúme, mas não vai ter consciência naquilo que ela quer, naquilo que ela é, naquilo que ela possa transformar esse seu corpo em relatividade. Então, ela vai ficar relacionando isso, uma coisa negada, vai relacionando isso menos, ela vai relacionar uma coisa menos por mais, querendo relacionar uma coisa menor daquilo que ela tem capacidade de corresponder para ter mais. Então, se ela está exigindo, tendo dependência desses relacionamentos, ela está se diminuindo. Se ela está relacionando uma dependência, ela está se diminuindo para querer ser importante. Aí ela vai, esse fulano de tal é isso, aquilo, fala errado, fala aquilo, então tantas coisas, ok? Entenda isso, dentro da sociedade tem tudo isso. Vou terminar este blog diário, né? Este blog diário eu tive umas complexidades para ter
apresentar este blog, né, mas tudo bem, isso faz parte, é a naturalidade, tranquilo. Aí, o que que eu quero que vocês entendam, se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, né, faça isso com respeito, com carinho, com dedicação. Se você não entendeu, você não precisa, se você não ganhou uma consciência, você não precisa relacionar os seus atos emocionais, se fazer menor, né, para se sentir maior, não precisa disso. Só faça isso se você sentiu que foi útil para você, que você se sentiu realizado, que o seu corpo está equilibrado, que você tem uma consciência de tudo aquilo que você esteja recebendo dessa voz. Se você não teve consciência, não precise que você faça absolutamente nada, ok? Vou dar continuidade neste blog, né, vou dar continuidade no próximo blog, nesse subtítulo, Consciência do Corpo, né. Este é o blog de 557. Eu te vejo no próximo blog diário. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.